Boa noite, muita paz, felicidades a todos nós. Hoje nós vamos trabalhar um tema. Vamos trabalhar um tema um pouco meio assim complexo, né? Mas é bom que nós aprendemos assim, né? Agradeço a presença de cada um de vocês e gostaria só de conferir o áudio, se o áudio está bom, está ok, para que nós possamos dar início, né, à nossa live da noite de hoje. Quem é que me dá um alô, se o áudio está ok? Opa, que bom. Então agradeço, né, a presença da Luísa Magna, a Valéria, a Socorrinho, Napoleão Barros Filho, né? E hoje, devido ao tema ser um pouco complexo, nós vamos, à medida que eu for explicando, né, eu vou ver as perguntas, se tiver perguntas, e eu vou logo respondendo dentro do tema, para que nós assim possamos levar um esclarecimento a todos aqueles que estiverem participando dessa live da noite de hoje, ok? Então nós vamos fazer a nossa prece, né? Porque a prece, ela aumenta as nossas vibrações. Boa noite, Napoleão. A prece, a oração, a súplica, ela aumenta as nossas vibrações, né? Aumenta a nossa frequência. E nós assim começamos a captar as energias superiores, né? Por isso é que é importante a prece, a oração no nosso dia a dia, principalmente quando a gente for dormir, para que o nosso espírito não descambe, né? Não vá para lugares quando a gente chegar de manhãzinha a gente está assim meio perturbado. E também pela manhã também nós precisamos fazer uma prece, né? Porque aí você está se reenergizando através dessa prece, através dessa oração, ok? Então vamos agradecer a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Maria Santíssima, a Francisco de Assis, Bezerra de Menezes Cavalcante, Ivone do Amaral Pereira, Aulos, Alexandre, João Cobu e os nossos irmãos elementais, que nos ajudam, que nos fortalecem nessas passadas rumo ao reino dos céus, as moradas que nosso Senhor Jesus Cristo nos anunciou, dizendo que iria na frente para nos preparar o lugar. Então, nós vamos começar aqui o que é a mediunidade, na verdade. É muito comum, nós que trabalhamos nas casas espíritas, nós atendermos as pessoas e aqui e acolá chega uma dizendo: olha, eu gostaria tanto de ser médium, né? Eu queria tanto ser médium. Aí a gente conversa e tudo e tal.
Daqui a pouco chega outro e diz, olha, você não tem condição de me livrar dessa mediunidade não, porque eu não quero ser médium, de forma alguma. Você vê, né? O paradoxo que existe, né? Chega uma pessoa querendo ser médium, chega outro não querendo ser médium. E o que é o médium? O médium, ele já veio assim preparado para exercer essa tarefa aqui no mundo. Agora, cada um de acordo com a sua capacidade. Cada um. Não existe dois médios iguais, porque não existe duas mediunidades iguais. Cada um vê de uma forma, sente de uma forma, certo? Então, o médio, ele faz esse intercâmbio entre um plano e outro da vida. Ele tem condições de fazer isso. Agora, existe o médio que nós podemos fazer aquela comparação, que é aquela lunetazinha, que é aquela lupazinha, entendeu? Pequenininha. Quer dizer, é um tipo de, é o grau da mediunidade daquela pessoa. Mas existe médios que é um verdadeiro telescópio Hubble. Ele tem a capacidade de captar as energias, as ondas mentais desses espíritos que vão se comunicar através do seu corpo. Mas isso não quer dizer que o espírito comunicante vai entrar dentro do meu corpo, não. Porque a mediunidade, ela é exercida através do perispírito. O espírito não entra dentro da gente. Mas ele pode, através das sugestões, quando é um espírito sofredor, quando não é um espírito bom, ele pode simplesmente começar a nos perturbar. E vai o quê? Vai comprometendo o nosso corpo, chegando ao ponto em que ele começa a dar os comandos no nosso cérebro. Porque o nosso cérebro em si, ele não pensa, ele precisa de alguém. Precisa de um espírito para que ele possa dar os comandos. Sem o espírito, o corpo não vai. Ele tem a vida orgânica, o coração não vai deixar de bater, a digestão não vai deixar de ser feita, a circulação do sangue não vai deixar de acontecer. Mas para pensar, precisa do espírito. Então, não há essa coisa de se dizer que o espírito entra dentro da gente. Não entra. Ele vai nos sugestionar. Então, nós temos o quê? Nós temos uma capacidade, o médio, vamos supor assim, o médio com compromisso maior, mediúnico, do seu mediunato. Ele pode sentir um espírito sofredor, um espírito que esteja doente. Aí nós chamamos isso de indução. O espírito se aproxima da gente, mas ele não quer nos fazer mal. Ele é que está se sentindo mal por alguma coisa que ele fez. Por alguma coisa que ele fez. Então, quando ele se aproxima do médio, o médio vai sentir tudo que o espírito está sentindo naquele momento. Vai sentir palpitações no coração. Vai sentir um aperto aqui no pescoço. Pode sentir uma dor, um incômodo no estômago. Isso o médio sente. Porque o espírito acoplou o seu perispírito ao espírito do médio. Então, o que o espírito está sentindo, ele vai sentir também o médio. Aí o médio vai o quê? Vai fazer exames e mais exames e não dá nada. Não dá nada. Bom, daqui a pouco o espírito volta de novo. Ele começa a sentir as mesmas reações. Já foi no médico, não deu nada. Aí o que é que se tem que fazer? O espírito que está ali, ele está precisando do nosso fluido vital, o fluido vital do médio. O fluido vital do médio. Então, quando ele chega numa casa espírita, ou qualquer um outro local que tenha alguém com essa capacidade de dar um passe, de fazer uma oração, e a gente pode encaminhar esse espírito sofredor. Como eu já falei, que ele se acopla a nós pela indução, ele não quer nos fazer mal. Mas o que ele está sentindo, nós sentimos.
Então, é necessário que nesse caso, já que não deu nada nos exames que foram feitos, então é um caso espiritual. Então, se vai na casa espírita, a pessoa recebe o passe e esse espírito desacopla do corpo ou do corpo perispiritual do médium. Quando ele sai, a pessoa fica sem dor nenhuma, sem problema algum. Por quê? O causador de todas aquelas dores do médium era o espírito, e o espírito saiu. O espírito saiu. Isso não quer dizer que outro não venha acoplar novamente no corpo perispiritual do médium e começar a dar os comandos. Nós temos também o espírito sofredor, vamos assim dizer, aquele que está ainda do lado do mal. Esse vem com o intuito de nos fazer mal realmente, de prejudicar a nossa vida, para que nada dê certo. Isso eles têm condições de fazer se nós permitirmos. Aí você pergunta, mas como? Como é que acontece isso? O espírito faz isso quando nós baixamos as nossas vibrações. Isso quer dizer o quê? Eu estou num lugar claro, aí eu desço umas escadas para o fundo do poço. Então, cada vez mais a minha luminosidade vai diminuindo. Cada vez mais. Aí, eu vou sentindo mais aquelas energias negativas. Isso proporciona o quê? Que eu mantenha esse contato com esses espíritos que ainda não despertaram para o bem. E acreditam que o mal pode ou vai vencer aqui na Terra. Certo? Então nós já falamos 2 tipos de espíritos. Mas tem outro que é o nosso guia. Ele se aproxima da gente e nós sentimos aquela sensação de leveza, de paz e de tranquilidade. Por quê? Porque as suas energias, a frequência dele é uma frequência boa. Para que nós estejamos assim na frequência dos nossos guias, é necessário que nós aumentemos as nossas vibrações. Como é que a gente aumenta as nossas vibrações? Pensando positivamente e agindo positivamente. Só há essa forma. Só há essa forma de nós aumentarmos as nossas vibrações. Quanto mais nós aumentarmos as nossas vibrações, nós vamos deixar de ser incomodados por esses espíritos através da indução que estão sofrendo e nós sentimos o sofrimento dele. Nós vamos controlar, equilibrar a presença desses espíritos que ainda estão voltados para o mal. Isso vai depender das nossas ações. Porque se eu pensar negativamente, eu vou baixando as minhas vibrações. Se eu pensar positivamente, eu vou aumentando. Então, isso é da própria... Isso é um querer. É a vontade da própria pessoa. Então, na verdade, só existe 2 tipos de mediunidade. De efeitos inteligentes e de efeitos físicos. De efeitos inteligentes. Eu vou dar um exemplo. A mediunidade do grande Chico Xavier. Ele tinha a mediunidade mecânica. O espírito, o Emmanuel, como o André Luiz e outros, pegava na mão dele e fazia a psicografia. E ele ficava conversando com as outras pessoas assim para o lado. Ficava conversando. Por quê? Porque essas comunicações não passavam pelo seu cérebro. Era direto. O Emmanuel pegava a mão dele como uma caneta e começava a escrever. Nós temos também a mediunidade semimecânica, que aí já tem uma certa participação do médium. A semimecânica. E tem a mediunidade intuitiva. Essa mediunidade intuitiva é a como também da inspiração. O espírito simplesmente coloca o que ele quer falar, o que ele quer transmitir. E o médium, através daquilo que ele tem armazenado dentro das suas experiências já vividas, das suas personalidades vividas e daquilo que ele estudou nesse mundo aqui, então ele tem facilidade de transmitir através da intuição que ele está recebendo. É o caso de que eu faço as cartas dia de segunda-feira. Eu não sou médium mecânico, nem
outro tipo de mediunidade, né? Mas a minha mediunidade é a mediunidade intuitiva. O espírito chega e fala para mim, começa a falar, mas não é uma linguagem verbal, é intuitiva. Ele vai dizendo o texto e eu vou escrevendo. Quando é uma carta de época, aí eu vejo as imagens. Se for uma mensagem de 200, 300 anos passados, quer dizer, o modo de viver é totalmente diferente. Então, nesse caso aí, praticamente eu me desdobro e vou ver todas essas cenas para me passar para a carta. Não sei se já teve alguém aqui que viu as cartas de época que nós conseguimos fazer através da intuição desses espíritos. Então, isso é a mediunidade. A mediunidade é um compromisso que o espírito vem aqui ao mundo para trabalhar em favor do próximo. E no Evangelho nós vamos encontrar: dai de graça o que de graça recebeste. A mediunidade não pode ser cobrada. Não pode ser cobrada. Mas tem muita gente que cobra, mas cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas não se deve cobrar por aquilo que a pessoa não estudou. Não estudou. Ele simplesmente já veio com esse dom. Ele já veio com esse dom, ou com essa ferramenta, para ele trabalhar em favor do próximo. Entenderam? Podemos passar para frente. Alguém não tem a dúvida sobre a mediunidade? Essa ponte. Todo médio é uma ponte. Já que eu falei do início, da pessoa que quer ser médio e da outra que não quer, aquele que não quer ser médio, não adianta, porque ele não vai deixar de ser médio. Antes dele vir reencarnar aqui na Terra, ele mesmo pediu para vir como médium. Ou foi-lhe dado a opção: você não pode deixar de ser médium. E é melhor que a pessoa procure se orientar melhor, porque para que ela não venha a ser um médium para os espíritos que desejam fazer o mal. Porque aí ele vai se comprometer mais ainda perante as leis de Deus. Nós precisamos ter uma mediunidade com Jesus. Jesus era o médio, mas era o médio de Deus. E nós somos médios, o quê? Todos nós somos médios. Todos nós somos médios. Aí as graduações, os compromissos, essas graduações é que são diferentes. Mas que todos nós somos médios, somos. Ok? Então vamos zelar pela nossa mediunidade. E existe até um livro escrito, psicografado pelo Bacelli, que trabalhou com Chico Xavier, Hospital dos Médios. Aqueles médios que vieram aqui à Terra, os médios fracassados, que simplesmente deixaram enferrujar a ferramenta que eles tiveram em suas mãos. Pois existe o livro do Bacelli, Hospital dos Médios. Então vamos trabalhar mais, nos disciplinarmos, como o Emmanuel disse para o Chico Xavier. Chico, 3 coisas eu peço para você. E o Chico perguntou: quais são essas 3 coisas? Disciplina, disciplina, disciplina. Então, não adianta o médio querer fugir disso, porque se ele fugir disso, ele vai se comprometer perante a sua tarefa aqui na Terra. A vida de um médio realmente ostensivo é uma vida de renúncia. Porque se aquele médio gosta de, no final de semana, gosta de beber aquela cervejinha, aquele uísque, aquela carne, aquele churrasco, aquela coisa, só que ele é um sensitivo. Naquele momento que ele está ali, os espíritos se aproximam dele, porque já tem uma sensibilidade, já tem a porta aberta. Aí o que dificulta demais a sua mediunidade, o exercício da sua mediunidade. Então é preciso estar muito alerta quanto ao compromisso mediúnico que cada um de nós tem. Certo? Bom, mas a mediunidade nos evangelhos, porque Jesus Cristo é, como eu já falei, um médio de Deus, mas os apóstolos, ele não tinha essa mediunidade aflorada.
Então foi preciso que no Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, isso está nos Atos dos Apóstolos, quando Atos dos Apóstolos 2, 3. E ele diz assim, o Lucas foi quem escreveu o Atos dos Apóstolos e escreveu o seu próprio Evangelho. Atos 2, 3, ele diz, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Naquele momento, desceram essas línguas de fogo sobre os 12 apóstolos. Nesse momento, o Judas já não estava mais, mas Matias substituiu a Judas. E naquele momento, os apóstolos receberam o dom da mediunidade, através dessas línguas de fogo, que é um sentido figurado. E eles começaram a falar línguas, numa mediunidade xenoglossia. E os transeuntes que passavam por ali ficavam achando que ele estava cheio de mosto, quer dizer, cheio de vinho, estavam embriagados. Isso 50 dias depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Dali por diante, eles começaram a curar. Eles começaram a utilizar da sua mediunidade. Porque Jesus Cristo disse o seguinte, ide e pregai o Evangelho. Então era necessário que ele lhe desse condições para que ele levasse essas propostas do Evangelho até os lugares mais distantes, assim como coube a Paulo trazer até a Espanha. Ele só não prosseguiu porque João foi preso por Roma, né? E ele voltou para interferir na sua soltura. Bom, Pentecostes. Os apóstolos se encheram dessa mediunidade. Atos 2, 3. Se a nossa proposta é explicar os evangelhos versículo por versículo, pronto. Onde aconteceu esse início dessa mediunidade? Ou vamos assim dizer, uma graduação, que todos nós somos médios. Foi justamente 50 dias depois da Páscoa. Bom, nós vamos encontrar agora uma passagem em que Jesus Cristo, Mestre amado, ele estava do lado de cá, do mar da Galileia. Quer dizer do lado de cá como? Ele estava do lado da Galileia. E ele precisou ir para a terra dos Gadarenos, que ficava do outro lado, que era conhecido também como as 10 cidades gregas. E Jesus Cristo foi para lá, atravessando no barco de Pedro. Só que nesse local, em Gadara, havia um homem possesso, em que os espíritos levaram esse homem para onde? Para os cemitérios. Para o cemitério, na verdade. E estavam lá subjugando a esse homem. E ele andava ali pelos túmulos se ferindo, e os espíritos ali ao seu redor, porque os espíritos, eles precisam o quê? Eles precisam do fluido vital para se alimentar. Então, por que eles levaram esse homem para o cemitério? É porque todas as pessoas que são enterradas, sepultadas, ainda passa 24 horas para o corpo duplo etérico se decompor. E o duplo etérico é feito justamente do fluido vital do ectoplasma. E eles ali se aproveitam da decomposição desse corpo para usufruir esse fluido, quer dizer, dar mais força para eles, para que eles ficassem subjugando esse homem possesso que ali estava. Mas só que Jesus, chegando lá, na terra, quando ele pisou a terra dos Gadarenos, ele se deparou com um homem possesso. O homem teve forças para sair ali do cemitério e ir até onde Jesus Cristo estava. Alguém deve ter dito, ou então seu próprio anjo guardião. Era porque tinha chegado o seu momento. E quando ele chegou, se ajoelhou diante de nosso Senhor Jesus Cristo. A roupa estava toda rasgada, estava tudo mulambento, tudo.
Então, nesse caso, Jesus Cristo, ele se aproxima, né, se ajoelha, e Jesus Cristo pergunta para o homem: qual é o teu nome? Qual o teu nome? E não foi o homem que respondeu, foi os espíritos. Meu nome é Legião. Legião quer dizer, nós somos muitos, e tu és somente um. Mas quem está na escuridão, nas trevas, não tem força contra a luz, de forma alguma. E foi travado um diálogo entre Jesus e essa legião de espíritos. Essa legião de espíritos. Até que chegou o momento em que a legião viu que não tinha condições de vencer ao Mestre amado, e lembremos que Jesus Cristo disse: todo o poder do céu e da terra me foi dado. E essa legião de espíritos entendeu que não tinha forças para vencer a Jesus Cristo. Então disse para Jesus: já que tu vais nos expulsar, então nos coloca naquela manada de porcos. Nos coloca naquela manada de porcos. E assim Jesus Cristo fez. E expulsou essa legião de espíritos. E os porcos, quando viram aquela nuvem negativa, mergulharam na água e pereceram. Porque eles não podiam entrar dentro dos corpos dos porcos, porque os seus perispíritos são diferentes. Não podia. Isso, eles ficaram assustados nesse momento. Certo? E o homem ali pedindo para Jesus, pedindo para seguir com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pedindo para seguir, mas Jesus Cristo não permitiu naquele momento ele seguisse com Jesus Cristo, com ele. Mas os donos dos porcos chegaram e pediram para que Jesus Cristo se afastasse, com medo de ter outro prejuízo. Você vê, são as coisas materiais que ainda nos seduz. A pessoa tendo ali Jesus Cristo, podia ter chamado ele para a cidade, ter sorvido todos aqueles ensinamentos, mas ficaram mais preocupados com as coisas materiais. E ainda, infelizmente, é assim. Boa parte, né? Pois bem, a gente vê a mediunidade de nosso Senhor Jesus Cristo, de expulsar os espíritos, como ele fez também com o menino epilético. Então tem várias passagens em que Jesus Cristo trata justamente disso, que ele faz essas curas. Mas vamos para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios 12, 7 e 8. Ele diz o seguinte, Paulo: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. A cada um, quer dizer, cada um vem de acordo com a sua capacidade para desenvolver essa mediunidade, para utilizar essa mediunidade. Como é que a gente usa a nossa mediunidade? A melhor forma é na parte moral. Quanto mais moralidade, mais nós teremos respeito, mais nós vamos vibrar positivamente para que nós trabalhemos com os espíritos superiores. Um espírito superior, um espírito bom, vamos assim dizer, quando ele se aproxima do médium, ele vai analisar o médium, ver se ele se esforça para ter uma moralidade melhor a cada momento, se ele é uma pessoa disciplinada, se ele é uma pessoa equilibrada. Porque senão, se você não procurar isso aí, aumentar as suas vibrações, você vai trabalhar com médios, você vai trabalhar com espíritos simplesmente que vão o quê? Vão lhe insuflar cada vez mais você beber a parte da sensualidade, a parte do ódio, da vingança. Então nós precisamos, como eu disse, do início ser um médio de Deus. Porque, como Paulo fala, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um. Não existe dois médios iguais. É por isso que nas reuniões mediúnicas, dois médios podem ver a mesma cena, mas cada um vê de uma forma diferente. Isso não quer dizer que eles estejam errados, de forma alguma. Isso não quer dizer. É porque cada um tem sua própria forma. Um tem uma percepção maior e outro tem uma percepção menor.
Mas isso não quer dizer que um está vendo uma coisa e o outro está vendo outra. Não, de forma alguma. Bom, então, Paulo continuou. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e o outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Então, cada um recebe de acordo com o que foi programado. O que foi programado. Eu falei da mediunidade da intuição. Então, quantos cientistas, quantos pregadores, quantos oradores não são intuídos naquele momento da mediunidade intuitiva? Então, cada um é dado o dom que ele precisa para que ele possa desenvolver a sua tarefa. Então, mediunidade, ser médium não é só ser médium de psicofônico, não. Você pode ser médium da palavra e médium da ciência. Se engana aquele que acha que ser médium é só receber espíritos. Não, de forma alguma. Porque quando a gente chama-se o termo incorporação, não existe incorporação. A incorporação só existe na hora que o espírito vai reencarnar. Aí ele precisa incorporar no corpo. Porque senão ninguém vai ver. E ele também não vai renascer aqui no mundo. A incorporação ela é só feita, ela é só realizada no momento que o espírito veste o corpo carnal proporcionado pela sua mãe e pelo seu pai. Então não existe incorporação, existe psicofonia. Psi quer dizer da alma. Essa comunicação que é feita. Certo? Bom, então nós que labutamos pelas casas espíritas, através de palestras, proporcionando assim os esclarecimentos do compromisso mediúnico. Nós vamos encontrar em Atos 20, 10, Atos 20, 10, mais uma ilustração da mediunidade, como é que ela se processa, a mediunidade. Mas antes disso, eu vou falar o que mais atormenta um médium, principalmente quando ele está iniciando o seu mediunato, é o animismo. O animismo quer dizer o quê? Quando há uma comunicação anímica, é o próprio espírito do médium que se comunica. Ele pode se comunicar. Ele pode se comunicar. E vocês sabiam que uma pessoa encarnada, o espírito pode também se comunicar. Lógico que ele deve estar dando aquele cochilozinho naquele momento para que o espírito possa sair do corpo. Então, o animismo foi sempre essa pedra de tropeço para muitos médios. Porque quando não tem um orientador experimentado, ele começa a cobrar muito do médium que aquilo ali é animismo. Mas não há uma comunicação que seja 100%. Tem sempre um animismo. Tem sempre algo do médium ali naquela comunicação. Agora, é lógico que quando o médium está iniciando, ele precisa o quê? Ter aquela responsabilidade, né, de ele também entender isso aí. Porque a mediunidade, ela se manifesta como? Tem muitas pessoas que chegam nas casas espíritas e dizem o seguinte: olha, eu estou ouvindo os espíritos estão gritando dentro do meu ouvido. Dentro do meu ouvido. Eles estão gritando dentro do meu ouvido. Quer dizer, eles estão bem próximos, eles já estão acoplados na verdade. Então, quando esses não são espíritos bons, não são espíritos bons, que estão ali com a finalidade de perturbar aquele médium. Então é necessário que o médium estude e faça um tratamento numa casa espírita, para que esses espíritos possam ser encaminhados. Mas isso não quer dizer que outros não possam vir se esse médium não se equilibrar. É importante o equilíbrio do médium, porque se ele não se equilibrar, ele vai ser uma presa fácil para os espíritos. Como eu digo, mediunidade é uma porta que se abre e não se fecha. Então você tem que fazer uma triagem. Você ficar ali na porta e dizer: opa, esse aqui não passa não.
Fazer uma triagem desses espíritos. E como é que a gente faz uma triagem? Pelas nossas ações, pelo que nós estamos pensando. Porque quando nós estamos pensando, nós emitimos ondas. Se forem ondas negativas, nós vamos sintonizar com os espíritos também que pensam negativo. Se nós pensarmos positivo, só vamos aumentar as nossas vibrações e vamos o quê? Captar as ondas dos espíritos melhores. Por isso é que vai depender de cada um de nós, dos nossos esforços. Dos nossos esforços. Então, nós temos grandes médios aqui no Brasil, no mundo, como Chico Xavier, Raul Teixeira, Divaldo Pereira Franco. Temos tantos médios aqui em que eles conseguiram trabalhar. Aí, o Divaldo ainda e o Raul Teixeira ainda continuam trabalhando mesmo na idade que eles se encontram. Porque é prazeroso quando nós vencemos os primeiros momentos. Os primeiros momentos realmente são difíceis, até quando nós nos adequarmos às nossas necessidades, para trabalharmos o nosso mediunato. O nosso mediunato. Então, quando aflora a mediunidade, além de a gente ficar ouvindo essas vozes nos ouvidos da gente, nós começamos a sentir certos incômodos, certas perturbações, certas sugestões negativas, que são os espíritos que estão chegando. São os espíritos que estão chegando, quando aflora a nossa mediunidade. Aí a pessoa pode perguntar assim, sim, mas não seria melhor logo com que o primeiro espírito que viesse fosse os nossos guias, os espíritos, guias protetores e tudo mais? Mas só que ele já vem nos orientando. E nós precisamos realmente trabalhar em favor desses nossos irmãos necessitados. É uma tarefa que nós assumimos e temos que levar adiante. Certo? Bom, nos Atos, no Paulo, 1 Coríntios 12, 4, isso é mediunidade nos evangelhos. Ele diz, ora, há diversidade de dons, de carismas, mas o Espírito é o mesmo. Não quer dizer que seja um Espírito para vários dons, porque tem médios que trabalham, eles são bons oradores, são médios de cura, certo? E são bons passistas. Então são vários dons que a pessoa tem, o médio tem, para que ele possa ajudar cada vez mais ao próximo. Porque a mediunidade, ela nos foi oferecida por qual o motivo? É a forma mais fácil nós nos redimirmos dos erros que nós cometemos no passado. E os espíritos que chegam próximo de nós são aqueles espíritos que nós prejudicamos em outras vidas, muitos deles. E que através da mediunidade nós podemos ajudá-los. O médium está aqui, numa reunião mediúnica. Quando o médium recebe esse espírito vai ser doutrinado, vai ser encaminhado para os hospitais do astral. É a forma de esclarecimento. O médium se coloca ali à disposição desses espíritos para que eles sejam doutrinados, para que eles sejam ajudados e sejam encaminhados para os hospitais do astral. Certo? Então, só há equilíbrio do médium se ele procurar estudar, trabalhar mediunicamente e procurar aprumar cada vez mais a sua moralidade. Então é importante se fazer isso. Né? Bom, mas como eu falei do Pentecostes, que os apóstolos se encheram de mediunidade através das línguas de fogo, Pedro e João, isso está nos Atos dos Apóstolos 20:10. 20:10. Atos dos Apóstolos, deixa eu ver aqui. Atos dos Apóstolos, primeiramente 3:6. Pedro estava na Porta Formosa, ali em Jerusalém. Isso era comum, eles estarem lá. Agora, só que ele estava ali com uma diferença. Pedro e João. Já tinha se passado o Pentecostes. Eles já tinham passado por uma graduação mediúnica. A sensibilidade dele havia aumentado bastante. Então ele passa nessa Porta Formosa e tem um aleijado.
E o aleijado pede a ele uma esmola, prata ou ouro. E Pedro diz o seguinte: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. O poder que Pedro já tinha depois da mediunidade mais aflorada. O homem lhe pediu dinheiro, mas ele lhe deu algo muito mais valioso, que foi justamente a sua cura, através da sua mediunidade. Então nós vamos entender esse processo de vida e devemos nos lembrar que Pedro, quando no mar da Galileia, Jesus Cristo chamou ele para ser pescador de homens, ou quando Jesus Cristo chamou para ele novamente ir para o mar, para lançar as redes ao mar, porque ele não tinha pego nada à noite. E Pedro chegou para Jesus Cristo e disse: mas Senhor, nós passamos a noite toda e não pegamos nada. Quer dizer, ele estava claramente dizendo que não era preciso ir. Mas mesmo assim, adiante do olhar de nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi. E quando voltou, as redes estavam repletas de peixe. Aí ele se ajoelhou e pediu perdão a nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoa a minha incredulidade. Foi aí que Jesus Cristo colocou nas suas mãos as redes do amor, da caridade e do perdão para que ele lançasse na mole humana, dali para frente. Então a gente vê o exemplo de Pedro, depois ele negar Jesus Cristo por 3 vezes. Por 3 vezes. Isso nos dá uma motivação de que nós temos os nossos vacilos, as nossas falhas. Mas é preciso seguir sempre em frente. Porque senão Pedro poderia muito bem ter dito, depois daquela negação que ele deu ali na casa de Caifás e Anás. Mas no final, Jesus Cristo perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Isso no momento da sua despedida. E ele pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: mas Senhor, tu sabes que eu te amo. Ajuda os meus cordeirinhos. E pela 3ª vez, Jesus Cristo perguntou: Pedro, tu me amas? Aí Pedro se lembrou daquele momento em que ele negou Jesus Cristo por 3 vezes. Mas nós, quantas vezes nós nos já negamos? Mas estamos confiantes, não é isso mesmo? De chegar a esse reino do céu, já que ele disse que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou vai se perder. Não é isso mesmo? Então Pedro, depois, ele fala com autoridade para esse aleijado e ele se ergue e vai embora. Isso nos dá o que? Nos abre uma porta, um novo horizonte de que nós também podemos ser um instrumento de nosso Senhor Jesus Cristo para ajudar o nosso próximo. Com certeza. E vamos encontrar agora em Paulo 2,10, Paulo, ele estava fazendo as suas pregações quando um rapaz eutico, ele estava na janela e dormiu. Quando ele dormiu, ele caiu da janela. E o povo se alvoroçou todo e tal, e Paulo chegou até onde Eutico estava e colocou nos braços e viu que o espírito, a sua alma ainda estava nele, na criança. Eu vou falar aqui, eu vou falar o versículo todo, Atos 20:10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando, disse: não vos perturbeis, o pessoal que estava lá, que a sua alma nele está. Quer dizer, a percepção de Paulo para saber que a alma daquela criança ainda estava lá, ainda, no corpo. Como aquele centurião Sérgio Paulo, quando tinha um senhor lá que era um tipo mágico, Bar Jesus, e simplesmente Paulo, ele estava blasfemando, e Paulo chega e deixa que ele fique mudo. Bar Jesus, que servia lá a esse centurião Sérgio Paulo, certo? E ele realmente fez por onde, através de todos os seus esforços,
todas as suas lutas, dos apedrejamentos, do escárnio, e ele realmente seguiu em frente. Então, nós não temos condições alguma de recusar aqueles que já têm o compromisso mediúnico, aquele que já veio com essa proposta. Então, é preciso que nós estejamos atentos. Mediunidade não é doença, de forma alguma. Mediunidade é uma grande oportunidade que nós temos, que Deus colocou nas nossas mãos, essa ferramenta para que nós trabalhemos em favor do próximo. Como eu já falei, nós podemos até não querer exercer a mediunidade, mas só que os espíritos não vão deixar de nos perturbar, de forma alguma. Eles vão ficar batendo na porta o tempo todo. Então é muito melhor nós seguirmos em frente, enfrentar, disciplinar-nos, é muito melhor. Bom, chegamos agora, faltando 10 minutos, a quem desejar fazer alguma pergunta. Se alguém desejar fazer alguma pergunta, nós estaremos aqui justamente com a finalidade de responder, se nós também soubermos. Né? Certo? Ó, Napoleão, é possível bloquear a mediunidade? Não. Isso também dependendo da graduação dela, né? Como eu disse. O médium em si, porque tem aquele médium que a mediunidade dele, a capacidade é de uma lupazinha, mas tem outros médios, como eu falei, que são verdadeiros telescópio Hubble, né? Ele tem a capacidade de abrangência muito maior. Então, não é possível, de forma alguma. Isso é um dom, como o meu próprio Paulo falou, e que nós devemos levar adiante, porque a mediunidade nos ajuda a sublimar a nossa alma, porque é o momento de nós ajudarmos ao nosso próximo. É uma das formas de nós ajudarmos ao nosso próximo. Então tem médios que não tem aquele potencial mediúnico como outros, ele tranquilamente ele se satisfaz ali fazendo sopa, fazendo visitas nas casas, fazendo evangelho nas casas. Isso é um tipo de mediunidade. Olha, o primeiro passo, Renata Martins, o primeiro passo para a gente desenvolver ou educar a nossa mediunidade é quando ela começa a aflorar, você começar a sentir os sintomas da mediunidade. Você sentir vozes, você sentir uma perturbação, como se não fosse você mesmo que estivesse ali. E os espíritos, a mediunidade, quando ela aflora, é como se abrisse uma porta. Quando abre a porta, aí você começa a sentir esses espíritos através da sua sensibilidade. Então você vai ouvir vozes que vão lhe incomodar, você vai se sentir estranho naquele momento, pensamentos que não seja você, aquela coisa ali insistente, né? Aí nesse momento é preciso que a pessoa comece a desenvolver ou educar. Você vai numa casa espírita, recebe os passos, esses espíritos saem, se afastam. Mas depois de 3 meses ou 6 meses ou mais, se a pessoa não estudou, não procurou sair da frequência negativa em que ela estava, eles vão voltar de novo. Só vai haver o equilíbrio da mediunidade quando nós nos equilibrarmos moralmente. Nos equilibrarmos moralmente e fazer as renúncias. Muita gente chega na casa espírita sentindo isso que você está falando aí, né? Essas dificuldades e tudo, faz um tratamento e pronto, passa 1, 2 anos, 3. Mas se ele tiver o compromisso mediúnico, esses espíritos, ele vai sentir novamente a aproximação desses espíritos. Certo? Como eu vou repetir, mediunidade não é doença. Mediunidade é uma ferramenta importantíssima que nós temos em nossas mãos. Como eu falei do início aqui dessa live, nós costumamos atender na casa espírita, na casa samaritana, pessoas que chegam, olha, eu gostaria tanto de ser um médium. A gente fica olhando e tudo bem. Daqui a pouco chega outro e diz, olha, eu não quero ser médium de forma alguma. Não tem um jeitinho não da gente bloquear isso, não.
A gente não vai enganar as pessoas. Não vai enganar de forma alguma. Então, o que nós devemos fazer é nos policiar mais e agradecer a Deus por esse dom que nós temos. E principalmente aqueles que têm uma mediunidade mais aflorada. Certo? Então, trabalhar com Jesus Cristo, como eu já falei, a mediunidade ela tem que ser com Jesus. Então, como é essa mediunidade com Jesus? Com amor, com caridade, com perdão, com simplicidade, não receber nada em troca. Se você receber alguma coisa em troca porque você está ajudando alguém, você simplesmente estará se comprometendo perante o seu mediunato. Como eu falei também do início, através da psicografia do Bacelli, que trabalhou com Chico Xavier, do Hospital dos Médios, lá no plano espiritual, os médios que faliram, que cobraram. Então é muito importante, porque no Evangelho diz: dai de graça o que de graça recebeste. Dai de graça o que de graça recebeste. Então, todos nós que somos médios, vamos aproveitar essas oportunidades de estarmos aqui. Existe alguma relação entre intensidade e mediunidade e os débitos trazidos pelo médio? Lógico. O médio, quanto maior a sua mediunidade, mais o endividamento. É aquela coisa, o médio, quando ele vai vir aqui para o mundo, ele vai trabalhar mediunicamente, ele pega um monte de promissórias, entendeu? Que ele assinou, essas promissórias. Então ele vem resgatar aqui, é uma maneira fácil entre aspas, para ele resgatar essas duplicatas, ou essas promissórias que ele assinou através da mediunidade. Porque tem através também da dor e do sofrimento. Certo? A Caroline Diana, né? Primeiro passo para médio bem aflorado. É você sentir todas essas presenças, todas essas energias ao seu redor. Certo? Porque a mediunidade, às vezes ela irrompe assim, mas e causa alguns transtornos e tudo mais, é porque às vezes a pessoa bloqueia. Mas quando ela flora justamente para proporcionar ao médio essa condição dele despertar para o compromisso assumido antes de chegar aqui ao mundo. Agora, pode ser também que nós tenhamos uma mediunidade, vamos dizer assim, de 20%, mas nós estamos tão bem. E pode muito bem o plano espiritual nos graduar mais essa mediunidade, fazendo com que ela chegue a 50%, para que nós fiquemos mais sensíveis para ajudar o nosso próximo. Tudo em favor do próximo. Nós só crescemos ajudando o próximo. E a mediunidade é justamente essa ferramenta. Tá ok? Bom, nós estamos já próximo de concluir o nosso trabalho, né, a nossa live de hoje, né? E nós só temos a agradecer vocês, né, pelas perguntas, pela participação. Napoleão, na realização de um milagre, Jesus se utilizava da mediunidade, do magnetismo ou dos dois? Olha, Jesus Cristo era o médium de Deus, né? Então ele tinha essa capacidade. Ele tinha a capacidade, porque o Espírito puro como o nosso Senhor, Jesus Cristo, ele é capaz de tudo. Ele tem tudo. Por isso é que eu já falei aqui no início. Todo poder me foi dado no céu e na terra, como a nós também, através das nossas ações. Então, um Espírito como Jesus Cristo, ele tinha todas as mediunidades e sabia usar bem. Bom, então eu vou salvar aqui, porque senão vocês não vão poder ver no Instagram, viu? Então, muita paz para vocês, muito obrigado pela presença. E no próximo domingo nós vamos estar aqui. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Muita paz. Graças a Deus.